Muy bueno. Aí estamos. Bem-vindos e bem-vindas. Bom, estamos aqui na semana da facilitação da IAF, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai estar junto aqui por 90 minutos, e a ideia é que você diminua o máximo que você puder as distrações que tiver ao seu redor, né? E aí tem um espaço, caneta, papel, se você tiver ao seu lado para poder fazer anotação, é sempre ao seu lado. Está dando um eco, tá? E aí, para começar a usar esse papel, essa caneta, a gente vai escrever brevemente nesse papel qual é a sua declaração de intenção para esse encontro? O que você espera desse encontro? E essa é uma anotação só para você. Então, escreve e coloque visível para você ali. O que você espera? Qual a sua intenção no encontro de hoje? Bem-vindos, Priscila, Rodrigo. Rodrigo tá no celular ali. Tá ouvindo bem, Rodrigo? Sim, eu ouço bem, sim, obrigado. Maravilha. Maria Andréia tá ali. E aí, acho que, Fernando, já pode ir com você. Muito bem. Então, bem-vindos novamente. Hoje é o primeiro dia, né, da Semana da Facilitação. Pelo menos para a gente começou agora, que são 9 da manhã onde a gente está. Para algumas pessoas já devem ter participado de workshop e tal. Vou colocar depois o site também da Facilitation Week, tem bastante workshop acontecendo. Tem alguns em português, não muitos, mas tem. E a gente colocou esse workshop à disposição para fazer isto aqui. Uma degustação sobre as estruturas libertadoras. Experimentar algumas, ver o que tem por trás, entender um pouco mais das microestruturas, então ajudar a mais pessoas usarem esses formatos de facilitação que são bem simples de aplicar. E para quem já conhece, realmente dá uma diferença em como a gente trabalha com grupos, né? E aí a surpresa para vocês, a gente não avisou isso antes, porque a gente não tinha certeza, mas agora a gente pode falar. Ih, Carol, você botou para mim mensagem direta. Aí eu mando de novo aqui. A gente conseguiu marcar com o Henry, um dos autores, ele vai estar com a gente no final da sessão. Então a ideia é a gente fazer Impromptu Networking, que é uma estrutura, uma das mais simples, para a gente se conectar, se conhecer um pouco mais, falar um pouquinho sobre as microestruturas, como é que a gente organiza o uso de estruturas libertadoras. Depois a gente vai fazer uma outra estrutura que chama Wise Crowds. Depois a gente faz uma conversa em pequenos grupos para explorar ideias e aplicações. E aí a gente tem aí uns 20, 25 minutos de papo com o Henry. Para quem não conhece, ele é esse cidadão aqui. Ó. Esses são os dois autores. A gente teve o privilégio de conhecer eles pessoalmente lá em Seattle, quando a gente foi no encontro global. Então esse é o Keith e esse é o Henry. O Henry hoje está com 84 anos, se não me engano, 83, 84. Foi até uma... Foi engraçado que a gente convidou ele para um evento, era justamente no dia do aniversário dele, e ele veio. Então a gente até cantou parabéns para ele ao vivo, foi bacana. Mas eles estão sempre abertos e disponíveis para trocar e conversar, e vai ser legal a gente poder ouvir um pouco dele também, como é que ele está vendo todo esse caminho das Estruturas Libertadoras nesses últimos 10 anos aí. Acho que é isso, né, cara? Acho Algo que mais? as perguntas que o Fernando formulou para ele, e eu achei o máximo, são perguntas que eu também quero saber, então vai ser muito legal ter o Hammer aqui. Então é isso, então, em vez de a gente ficar falando, vamos fazer, né? Exatamente. Então tá. Então vamos lá, vamos fazer o Impromptu Network. Então, para quem nunca trabalhou com a gente usa muito o chat, a gente coloca todas as informações no chat. Então, se você tiver o chat aberto, também ajuda. Então, como é que é o Impromptu Networking? Tem duas perguntas ali para vocês, então vão ser 3 rodadas de 4 minutos cada rodada. Então, você vai encontrar pessoas diferentes e vai estar sempre conversando sobre essas perguntas que estão ali no chat, que é como você conheceu ou tem aplicado as estruturas libertadoras e o que você espera levar desse encontro e como você pode contribuir
para esse grupo. Então, a gente responde os três encontros, as mesmas perguntas. Então, vamos lá. As duplas já foram sorteadas pela Loteria Federal. A gente coloca naquele formato automático, então vocês vão automaticamente. Depois de 4 minutos, vai aparecer uma mensagenzinha falando que vocês ainda têm 30 segundos. Espera lá e volta automático aqui para a sala. Então, vamos lá. Apertei o botão errado. Deixou a Carolina para trás, ela deve estar Desculpa, magoada. Carol. Carol. Carol, apertei o botão errado. Imagina. Muito bom. O pessoal está chegando em Sempre mais um acontece. segundo. E a gente vai recriar as salas. E eu vou... Já está todo mundo aqui, eu vou colocar de novo no chat, tem gente que está chegando. Então, só relembrando, 4 minutos, você vai encontrar com outra pessoa. Se você encontrar com a mesma pessoa, tudo bem, aprofunda. Às vezes a gente diz que é karma, então já tem, né, resolve o karma ali. E aí a gente vai responder as perguntas que estão no chat. Então, como você conheceu ou se conhece as estruturas libertadoras e tem aplicado as estruturas libertadoras, o que você espera levar desse encontro e como pode contribuir para esse grupo. Vamos lá. A Nath que acabou de chegar. Não conversado assim, outro. Eu tinha acabado ali mesmo. Ah, tá, já tinha. Resolveu já. Legal. Todos voltando. Voltamos. Temos o Cássio. Então, nós estamos indo para a última rodada do Impromptu Networking. Coloquei no chat de novo a informação, que teve gente que chegou. O Cássio chegou. E é isso. Encontre mais alguém. E é legal que sempre, toda vez que você encontra de novo, são as mesmas perguntas, mas parece que a gente fala outras coisas, né? Ou a gente vai meio que aprofundando. Eu adoro isso. Chegou a Larissa também. Tudo bem. Então vamos nós. 4 minutos e a gente se vê aqui. Muito bom. Maria Andréa Salles Creaso não está mais ali. Voltamos. Voltamos. Todos aí. Tivemos mais gente chegando enquanto vocês estavam lá. Agora temos um grupo um pouquinho maior. Isso. Carolina, com você. Tá. Bom, tem gente aqui que é super experiente, que já faz, né? Já usa as estruturas, tem gente que fez imersão com a gente lá atrás, e tem gente completamente que quer isso, né? Então, querendo ver o que são as estruturas libertadoras, o que é incrível de estar junto, esse grupo todo junto. Então, eu vou falar um pouco sobre as microestruturas, para quem já conhece, talvez seja relembrar, para quem não conhece, contar um pouco como é que ela o que está por dentro ou o DNA da estrutura libertadora. Então, o que está aqui? Vou compartilhar minha tela. Então, esse foi o Impromptu Networking que a gente acabou de fazer. E as microestruturas, que é o DNA das estruturas libertadoras, é algo que eles chegaram e viram que em todas as estruturas libertadoras você tem esse DNA. Então, são coisas que normalmente a gente não presta atenção. Às vezes a gente presta atenção na sala, como é que vão estar as cadeiras, se vai ter projetor, se vai ter flip chart, mas às vezes a gente não presta atenção nessas microestruturas. Que são essas? Então, você tem no centro, né, o ícone, ou o símbolo, e o propósito específico do que eu quero quando eu vou usar aquela estrutura. O convite, que geralmente é uma pergunta que vai levar as pessoas a conversar. O espaço e material, distribuição da participação, configuração do grupo e sequência de passos e tempos. Então, se a gente olhar para o Impromptu Networking, que a gente acabou de fazer, né, o propósito é compartilhar rapidamente desafios e expectativas e criar conexões. Acredito que a gente fez isso. Né? E aí a gente colocou o convite, foram as perguntas que a gente fez.
Então, como é que você conheceu estruturas libertadoras, como tem aplicado, o que você espera levar desse encontro e como contribuir para esse grupo. Espaço, quando é no presencial, aberto, livre, onde as pessoas vão se encontrar duplas, pode ter 5.000 pessoas, pode ter 15, 14, né? Às vezes você faz um trio e o resto é dupla, e no Zoom, salas separadas. Né? Então, distribuição da participação, está todo mundo participando ao mesmo tempo. Então, tá um falando, o outro escutando, depois um fala, o outro escuta, então todos ao mesmo tempo. Configuração duplas e sequência de passos e tempo 3 rodadas de 4 minutos, 2 minutos por pessoa, mais ou menos. Então, é isso que é o que tem dentro das estruturas libertadoras. Então, para cada estrutura libertadora, que são 33, você tem essas microestruturas dentro que você entende como é que ela funciona e por que ela funciona bem. Então, existe aqui também um convite para você olhar o que você já usa, que pode não ser uma estrutura libertadora, às vezes você usa uma ferramenta, você usa uma atividade. Como é que você está usando a microestrutura dentro daquela atividade que você costuma fazer? Né? Então, qual é o propósito? Ele é claro? Né? Qual é o convite? Como é que é a participação das pessoas? Qual é a sequência de tempos e espaço? Enfim, é super legal, porque você traz uma nova estrutura para aquilo que você, por exemplo, já faz há um tempo. Né? Então, é muito legal quando você olha para isso. Mais alguma coisa, Fê? Não, vamos passar para o Wise Crowds, que é um espaço onde a gente também aprende bastante coisa. As microestruturas estão em tudo, né? Em qualquer forma de trabalhar com grupo, elas estão ali. Às vezes a gente não percebe, quem a Carolina falou. Então, no Wise Crowds, que é a estrutura que a gente vai fazer agora, vocês vão estar em 4 grupos, de 4 a 5 pessoas. E a ideia qual é? É trabalhar, acessar essa sabedoria que a gente tem enquanto grupo para ajudar alguém que tem um desafio. E aí o desafio, bom, a gente vai ter tempo para fazer 2 clientes, então a pessoa que se voluntariar a ser a primeira escolhe o desafio dela, e depois tem um tempo para a segunda pessoa escolher mais um desafio e fazer 2 rodadas, que aí dá para pegar bem essa mecânica do Wise Crowds. Para quem conhece o Troika, que é uma estrutura que tem um propósito muito parecido, mas que trabalha com um grupo menor, trabalha com 3 pessoas, a mecânica é a mesma, a diferença é que o grupo é um pouco maior e os tempos são um pouco maiores. E é por isso que a gente escolheu essa, porque com um pouquinho mais de tempo dá mais conforto para as pessoas contribuírem e pegarem as nuances. Então, como é que vai funcionar? Quando a gente chegar na sala separada, vocês vão estar lá num grupo de 4, 5 pessoas, vocês têm ali 1 minuto, 2 para decidir quem vai ser a primeira pessoa. Escolhe uma pessoa do grupo para controlar o tempo precisamente, porque é fundamental seguir os passos naqueles tempos. Parece pouco, mas é essa restrição de tempo que faz a diferença, porque a gente vai rápido para as ideias e corta direto para o que importa, ao invés de ficar dando rodeios. E nesses primeiros 2 minutos, o cliente compartilha o desafio, o que ele precisa de ajuda. Depois, os consultores, que são todos os demais, vão fazer perguntas de esclarecimento, cuidar aí para não entrar num processo de tentar resolver. É só para saber um pouco mais sobre aquele problema, sobre qual o desafio, alguns detalhes que possam ajudar a criar ideias. Passou esses 3 minutos dos consultores, o cliente desliga a câmera e se prepara, fecha o microfone também, e se prepara para anotar, porque aí os clientes, os consultores vão à loucura. Vão criar ideias, opções, dicas, recomendações para tentar solucionar aquele teu problema. Então, são 7 minutos de loucura total, ali é que acontece muita coisa interessante. E aí, no minuto final, o cliente volta, ele liga a câmera de volta, o microfone, e compartilha o que ficou de valioso, de tudo que ele ouviu, o que foi valioso, como se fosse um rápido feedback para o grupo. E aí, pula para o próximo cliente e se repete a mesma estrutura. 2 minutos para apresentar, 3 minutos de perguntas de esclarecimento, 7 minutos de loucura total e 1 minuto para compartilhar o que ficou de valioso. Chegou a Carolina agora, mas ela já é matriculada no assunto. Já pousa correndo, Carolina. Beleza. Algo mais, Carol? Não, acho que é. Então, assim, só sublinhando. Divirtam-se. Olha o tempo, marca o tempo certinho, segue essa microestrutura do tempo para ver como é que funciona. Tá bom? E aí tenho certeza que vocês vão ter muitas ideias incríveis.
28 minutos vai estar contando no timer. Tem 2 minutos aí de folguinha só para escolher quem vai ser o cliente e fazer a transição para o segundo grupo. Então vamos nós. Bom trabalho! Todos de volta. Muito bom. Acho que uma coisa importante de falar agora, Carol, é da tradução, né? Então, isso começa da tradução e depois a gente segue. Deixa eu até voltar aqui para o... Todos me ouvem aí? Dá só um joinha assim para ver se vocês me ouvem. Maravilha. Embaixo na barra do Zoom tem um globinho. Clica naquele globinho, escolhe lá o idioma que você quer conversar, idealmente português, porque aí a tradução simultânea vai ser feita pela Isabel, que está aqui em algum lugar na tela, que vocês vão ver, Isabel, translator, e ela vai mediar nossa conversa com o Henry daqui a pouco. Mas antes disso, Carolina tem um recado para a gente fazer o fechamento desse Wise Cross, né? A gente não vai fazer uma estrutura libertadora, mas a gente cuidou da microestrutura de como a gente vai fazer esse encerramento do Wise Crowd, né? Então, a ideia é você ter 1 minuto de reflexão individual, e as perguntas estão ali no chat, né? Quais são algumas novas ideias que você tem e onde você pode aplicar essas duas estruturas libertadoras que a gente fez? Foi o Impromptu Networking e o Wise Crowds. Então, 1 minuto de reflexão individual e depois a gente vai para duplas. Me diz Quais quando são abrir a sala, tá? quais são as suas novas ideias e onde você pode aplicar essas duas estruturas que a gente usou? E aí, conversa em duplas, 4 minutos. A gente se vê daqui a 4 minutos. Uhum. E aí a gente te apresenta, hein? Deixa eu tentar corrigir aqui. Muito bom. Chegando todos, inclusive os cachorros. Todos os cachorros Aí a chegam. pessoa clica no mudo, né? Eu adoro esse barulho da volta das salas. Sempre tem um barulhinho bom. É vivo, né? É, É muito bom. bem, acho que estamos todos de volta aqui. Carolina, quem está conosco na sala? Bom, nós estamos com o Henry, ou Harry, ele prefere Henry, e tem a Isabel também que vai fazer a tradução. Então, como o Fernando falou, se você for ali no globinho, você escolhe a língua que você quer falar. Eu vou estar falando em português. E é um grande, grande prazer, uma grande honra ter você, Henry, aqui com a gente. E você sempre traz para a gente umas perguntas muito melhor do que as respostas. Eu vou fazer um monte de pergunta, mas melhor do que as respostas, eu gosto quando você faz perguntas, que sempre as suas perguntas me fazem refletir, chegar num novo patamar. Então, eu agradeço por isso. E aqui, como a gente já te falou, tem pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com as estruturas libertadoras, e tem gente que já está aí fazendo workshops e já é um praticante das estruturas libertadoras. Então, temos um mix de pessoas. E você vai entrar aqui no centro, Fernando, também? Não. Não, acho que conduz você com o Henry e eu vou ficar gerenciando aqui o chat e conexões das pessoas. Tá. Mas eu amo o Henry. Ele é uma das pessoas mais importantes na minha vida. Então, bom, primeiro, muito, muito obrigada, Amy, por ter vindo. E você quer falar alguma coisa, um olá para as pessoas, antes da gente começar?
Who, me? Oh, okay. The voice is a little choppy, so it's a little difficult Não to está muito understand boa a minha everything. conexão, está um pouquinho difícil de entender. Happy to be with all of you, although I would prefer Muito to feliz be de with all estar of com you todos instead vocês. of on Preferiria estar com looking at a vocês ao camera, vivo, and em vez de estar olhando but para uma câmera. it's better than nothing. So it's a Mas isso é pleasure to melhor do be que with all of nada. you, Então, é and um prazer estar look com todos forward to vocês your e questions. estou ansioso pelas perguntas que vocês têm para mim. Então vamos lá, eu e o Fernando, a gente criou algumas perguntas, e então eu vou fazer 3 perguntas e depois a gente abre para todos os participantes, para quem quiser fazer perguntas para você. E a primeira pergunta que a gente imaginou é, olhando para o que aconteceu com as estruturas libertadoras nos últimos anos, o que te traz alegria? Well, Bem, the big thing, which I think you know because you're part of it yourself, a parte is mais that importante, você sabe porque você faz parte disso liberating também, structures are foi spreading all over the que world, as estruturas and they are libertadoras estão se spreading espalhando by pelo mundo themselves, meaning e that estão se espalhando I don't do sozinhas, anything. I o que just significa que eu não faço enjoy nada, eu life só aproveito a and minha my family vida, and my grandchildren and my a minha friends família, meus and netos, people meus like you who amigos, are doing a fantastic pessoas job. como But it is você really, estão it's fazendo um been an trabalho amazing thing to excelente. see what has Tem happened over sido the uma past coisa fantástica few ver years to see que the tem structures acontecido, que spread vem really by acontecendo themselves from anos, as person to estruturas person espalharem sozinhas, without de pessoa para any pessoa, organized system, without sem um sistema any organizado central e operation, sem any uma organization. operação So that central, uma is organização that's por very trás. encouraging. Então, isso é And realmente uma coisa que é muito estimulante. and I hope it just keeps going. I think Eu this is espero quite que essa tendência it's all over. continue. I think it's all over the world now. Eu Yeah. acho que agora já está pelo mundo todo, né? Translated in many, many languages. Foi traduzido So it's para cool. muitos idiomas, então é muito interessante, muito legal. Bacana. Aí a segunda pergunta é se existe uma semente dentro da comunidade de estruturas libertadoras que você deseja fazer crescer. Well, Bem, I think the question is phrased in a eu acho way que a that pergunta foi is not formulada appropriate because de uma maneira que talvez não seja I mais don't want to grow adequada, anything. I porque eu want não to see it quero grow by itself. ajudar nada a crescer, So que I will cresça not do sozinho, né? Então the não vou ser watering eu que and vou estar putting the aguando essa chemicals and sementinha e all nem those kind of things that are needed in fertilizando essa order for sementinha. things to grow. But what I want to Nada see do grow, que what I a hope sementinha is that precisa there para will be crescer, mas more o and que eu more people quero é que haja that cada will vez mais teach more and more pessoas people what que they vão know ensinar e cascatear cada vez and mais essas not estruturas. keep their knowledge for themselves or E their não expertise ficar for com themselves, conhecimento para si, ou but build essa especialidade para si, né? Mas disciple or build, bom, que sejam nossos discípulos, take discípulos every das estruturas, opportunity to que teach some of it to other people. aproveitem essa oportunidade para ensinar alguma So coisa para alguém. that's what I hope. I think a good Então, amount essa é of a that minha is happening, esperança. but Eu I acho think it's not que happening muito systematically já vem because acontecendo, it mas is não not. está acontecendo That's not sistematicamente, in the tradition to do that. porque não é parte da The tradição. tradition is Isso to keep a expertise to tradição yourself. é você That is the manter tradition. conhecimento para você And mesmo, né? I Isso é o think with que seria something o like liberating normal das structures, pessoas. E eu in acho que my uma coisa view, como as estruturas the libertadoras, no meu more ponto de vista, someone who knows about them spreads them quanto around to the mais uma people that they pessoa que know, conheça, the que more seja influence especialista they nisso, have, the more mais espalhar power essas, they have, if you want. mais You know, poder essas the estruturas more they ganham, can do, the more they can achieve. mais é Whereas if they possível just keep it to fazer com themselves, essas it's only what they pessoas can que do. mantêm isso
só and para that is você quite limiting. é uma coisa extremamente limitada. And that is possible. It's possible to think that E é way because possível a so many gente of those pensar structures are nessa very easy maneira and very simple, and seminar, people have the porque essas opportunity to use estruturas them são all the time. So it simples, são doesn't fáceis, require, as pessoas têm a a oportunidade de huge usar amount isso o of tempo expertise. todo. You don't have to Não go to exige school for um grande nível 27 de years especialização, that você kind não of thing. precisa And estudar so 27 that's anos my numa instituição formal para that's what I ganhar would like to see conhecimento grow. disso. Então, é isso Make que eu that a gostaria de ver tradition, a crescer, habit. né? Essa parte da estrutura não ficar dentro da tradição de não compartilhar, Does it make tornar as sense? estruturas um hábito. Faz sentido? Faz sentido. E aí a gente tem uma outra pergunta que é mais de uma história. A gente gostaria de ouvir uma história de sucesso pessoal ou de uma comunidade que exemplifique o poder transformador das estruturas libertadoras. Você lembra de alguma história? Well, at the Bom, risk of disappointing everybody, I will tell a correndo o very old risco story. de desapontar todo And mundo, the eu vou reason contar uma I história like bem it is antiga. because A razão pela qual eu it's gosto very dessa simple história and é it is porque ela é muito something that anybody simples can do. e é algo que qualquer And pessoa pode fazer. I believe those kind of stories Eu have acredito more que esse tipo de credibility história because they tem mais demonstrate what is credibilidade possible porque without, demonstra o que é possível, né? Sem some big hoopla. And so this story, and I sem think uma coisa muito uau. Fernando and Carolina, Então, eu you acho que probably essa é know uma that história story. que Fernando e Carolina já It goes conhecem, né, back Fernando e years Carolina? Mas ago, and we had são muitos anos atrás, estamos falando de muitos anos atrás, we spent some time with a e a young gente lady who was a estava product manager in a company. And passando um tempo com she uma was moça telling que the era story gerente that de uma in the empresa. structures in which she operated, she was E nas given the estruturas na qual ela responsibility operava, ela of tinha having a responsabilidade monthly meeting with all the de other fazer uma product managers reunião in the company. mensal com todos os outros And, gerentes de and produto da those meetings empresa. were E terrible. nessas reuniões, ela era And one of the terrível. reasons why they As were reuniões iam terrible is muito mal. because E uma das the razões pelas structure of quais the as company reuniões was eram tão such that ruins é porque a all the estrutura da different products were empresa in different era de uma sections. determinada So each one of those maneira product e managers, they never worked estavam em together. They diferentes worked sessões. with a Esses team, gerentes de with their produto nunca product team. trabalhavam They juntos, didn't have any interaction with the other product managers. né? And Eles só so they trabalhavam only com got together outras once a equipes. month. And Então, só that's se the only reuniam time uma that vez they por spend mês. time together. So they Essa had era a única vez que eles tinham no contato. habit of doing Então, anything eles não together. tinham They didn't hábito know each other, de fazer and they nada didn't really juntos, particularly eles não se like each other either. conheciam, eles nem And sequer so gostavam do she was outro. very frustrated E ela ficava muito to frustrada, have this job, and she had no ela idea estava what muito to do. frustrada com esse trabalho, ela And não sabia o que fazer. one day she E aí, um dia, participated in a ela liberating participou structure workshop. It was the first de time for her that she learned about workshop de liberating structures. oficinas de And one of the structures that she estruturas learned about libertadoras was e aprendeu várias Troika estruturas, Consulting. e uma que ela And aprendeu she just foi fell in love with Troika that Consultant. immediately. E aí ela And adorou so aquilo she decided to imediatamente. bring that Ela decidiu into que ela a ia product manager trazer meeting. isso para a reunião And dos gerentes de produto. so the next time she had E aí, a meeting with próxima them, vez que she said, ela okay, fez uma we reunião are com going to, eles, before ela we do levou, anything, we're ela going to falou, start with antes de doing começar, a a Troika vai começar Consulting, which is fazendo something that I learned Troika recently, and I Consulting, think que é it uma was coisa kind que eu of aprendi cool, and I hope recentemente, you like eu it. achei muito And she legal e eu did the espero que Troika vocês Consulting. gostem. E And aí it ela was, fez o Troika as Consulting. usual, E total como success. sempre, foi um sucesso retumbante. And so she was very surprised because E ela normally ficou they muito really didn't surpresa, porque talk to each other geralmente much for that kind of thing. But essas cool. pessoas nem se So the conversavam next muito. month she decided to Então, start no the mês meeting seguinte, with, ela guess what? decidiu Troika Consulting. iniciar a And it was reunião the de same novo, thing, and everybody Troika loved it. Consulting de novo, foi And outro so this sucesso became retumbante. a tradition Então, isso se in my tornou group, uma and it totally tradição no changed the grupo dele. relationship
e mudou of completamente o those people with each other. relacionamento They dessas started pessoas uns trusting com each other, they started eles começaram a communicating, they started confiar, calling each other, asking for começaram help, asking a for se what do telefonar, you think about a this, and so forth and so on. And perguntar it o que completely que changed the thing. um achava do And que o here outro was this estava very fazendo simple e thing mudou that anybody completamente can a do, dinâmica. and it E é uma changed coisa muito the simples culture of que a qualquer group and the pessoa relationships poderia of ter that group feito e que without mudou a cultura de doing um anything grupo. else. E o And I love that relacionamento story deles because tem, it's so sabe, muita coisa. descriptive, Eu in my adoro essa opinion, história porque of what é Liver uma Interactive are descrição about. muito You know, and it's precisa about really changing e as the way people estruturas work together, libertadoras collaborate, relate to each são other, etc. e muda o And jeito that da kind gente of a trabalhar need junto, is colaborar uns com everywhere. outros. It doesn't matter which Qualquer organization, um it is pode fazer everywhere. isso, funciona em So qualquer that's organização. my big Então, transformation story. essa And é I a minha don't have a grande big história de transformation story. transformação. This is Eu não tenho nenhuma outra que seja mais one of my favorite emblemática. stories. Sorry Essa if é uma it's das not minhas what you histórias wanted, but that's my favoritas. story. Então, se não era o que vocês queriam, sinto muito, essa é a melhor história que eu tenho para contar. Obrigada. Não, é muito interessante como o simples é poderoso, né? Ou ele pode chegar numa profundidade interessante, assim. Às vezes fala, é só um troika, mas, pô, mudou toda uma cultura, mudou toda, né, uma relação, as relações entre as pessoas, né? Enfim. Adorei, acho que eu não conhecia essa, não. Adorei. E aí agora eu queria abrir para o grupo. Então, os nossos queridos participantes do encontro de hoje, quem gostaria de fazer uma pergunta? O Gustavo já levantou a mão ali. Então, vamos começar com o Gustavo e depois tem o Rodrigo. Então vamos lá. Gustavo, com você. Boa, valeu. Bom, a minha pergunta é, no campo das estruturas libertadoras, o que há de novo, quais são as atualizações ou adaptações que estão sendo feitas atualmente? You mean new structures? Você quer dizer novas estruturas, Gustavo? Isso, ou novas estruturas, se assim for, ou atualizações das estruturas que já utilizamos, adaptações. Okay, so I'm gonna disappoint you a little bit, Eu if vou you te don't desapontar um mind, pouquinho, Gustavo, because I think mas that the issue with eu liver acho structures is maybe que there are too many a already, questão com as estruturas libertadoras é que a gente já tem and it's, you know, já temos the muitas. challenge with the structure is O getting people to desafio com use as them. estruturas é fazer as pessoas It is utilizarem o not que já tem whether disponível. there are enough of them or not enough of them. Não é uma The questão de se challenge a is gente people, tem not the um número structures. The structures suficiente are ou in some insuficiente. way O desafio são as estruturas em si. straightforward. They are not that As estruturas complicated. são bem You know, most diretas, of elas them não you são do it complicadas. A a maioria few times delas and then você faz that's it. várias Some of them vezes you do e it aí once is você enough. já You know, if you sabe. need, Para I algumas think you need to be pessoas, able to às count to vezes uma 4. vez é o That's important because suficiente. otherwise you have É a tipo problem. aprender a contar But até 4, sabe? the adaptation are, A there are several of them adaptação that have been, de drafts muitas of them dessas have been posted estruturas on the website. And foram the challenge colocadas is no that nosso site. um, O desafio you have to go from those é drafts que a gente to a precisa ir write-up lá naquele rascunho, that is passar do good enough rascunho para um and texto specific que enough that seja it bom o can fit in the suficiente, específico o format of what we suficiente have done. e se encaixe no And formato do that's que a not gente so já easy. fez. E isso não é And muito fácil, so sabe? Isso it não é uma looks coisa like many fácil de of those fazer. are, you Então, know, a parece draft has been there and there's a number of people que tem use um them because they rascunho like lá e them, muitas pessoas usaram o but the rascunho final porque version elas has gostaram not do been written rascunho, mas a versão because of final the ainda não foi effort escrita, required. ainda não foi redigida But por conta some do of esforço them, que isso I vai think you can use them requerer. as they are, Mas eu acho given que dá what para there is on usar the do jeito que website. estão, do jeito que And estão no site, você pode usar todas elas. that's about all I can say about the É new isso que eu posso development. te Yeah. dizer And sobre novas estruturas ou atualização das que já existem. so
This is Rodrigo. I know because I saw you E agora é o earlier. Rodrigo. Eu já sei, Rodrigo, porque eu te vi antes. Verdade. A minha pergunta ia ser como as My estruturas question was libertadoras going to be podem how transformar a liberating cultura de uma structures can organização. Porém, transform a a sua company's história acho que organization. já But respondeu your essa pergunta. story answered that Então, eu queria mudar um pouco a pergunta very e broadly, queria and I perguntar would por like to que change my as question estruturas then libertadoras and podem ask mudar a cultura de uma why organização. liberated structures are Acho que essa capable pergunta tem of a ver um changing pouco an com como que organization elas structure. funcionam I e mean, como que elas I afetam think os I would like to relacionamentos know entre as how pessoas. they work in affecting people's relationships with each other. I find that interesting. Isabel, acho que você estava no canal em português É. trocado. É verdade, Fernando, peraí. Querem que eu refaça em inglês a pergunta? Pode fazer de novo em português, Rodrigo, dá uma Posso? sucintada. Ah, tá bom, vou ser mais breve então. Okay, no problem. Ok. Vamos lá. Eu acho que a sua história explicou um pouco para a gente como que as estruturas libertadoras podem mudar a cultura de uma organização. E eu queria perguntar por que que elas conseguem produzir esse efeito nas organizações. Well, the very simple answer is that A resposta bem they simples create the opportunities é for que people to criam a talk to each other oportunidade para que as in a pessoas safe conversem entre si place, in a safe num space. ambiente So they seguro, create the espaço. opportunity for people to be Então, dão truthful oportunidade às and pessoas sincere para que sejam and to be verdadeiros, also sinceras, to reveal things about themselves e para que revelem coisas a seu próprio and respeito, because they feel safe porque to elas really se say what sentem they think seguras, and what they então elas believe. podem dizer o que elas pensam, And no that que is elas acreditam. it's a very big change. E isso é uma mudança It's a enorme, very big change because é uma mudança significativa, porque you know, if you look at the culture of organization about what se is você pensar happening na very cultura often, you know, organizacional que a gente vê the geralmente, time when people say what they think is when they leave the meeting. o número de vezes que as pessoas, o lugar onde as pessoas expressam como When elas you realmente walk se out of the sentem é meeting quando elas together with saem da your buddy reunião. and you go Você to the sai ali men's da room, reunião com o seu colega, vocês vão no banheiro that's e when lá you say, well, vocês here's compartilham. this is what I think about what happened. Eu acho isso ou aquilo sobre o que So I aconteceu. think when you can do Então, eu acho que something which quando você pode invites people to do fazer this uma and they coisa que become convida as comfortable pessoas a with fazerem, being open and transparent, and this a becomes little by little, comportarem dessa maneira, serem abertas, over some period transparentes, of time, the culture of pouco em that, pouco, isso acaba se whether it's a tornando a department or a cultura small group or a large daquele group, this is a departamento, big do change. grupo menor ou de um grande And the grupo. surprising thing E essa é que é a to diferença. E o me que is mais that surpreendente para it can mim happen é que pode quickly. acontecer muito rápido. It doesn't, the problem, I mean, O the word that we have problema, used, we've heard that word many times, is it's a miracle. a gente ouve muitas vezes, And a palavra que as pessoas usam para what's going on? descrever It's é a um miracle. milagre, né? Um The milagre. Como foi que isso problem, aconteceu? É um in my milagre. view, is Mas the o senior problema, do meu management. ponto de vista, é a gestão sênior. They are the ones usually that are the most Eles são, geralmente, reluctant os or que scared or unwilling se mostram to change. relutantes, com medo, And pouco disponíveis para mudança. because if you are going to use liberating structure, you Porque se really você have to vai change usar your habits. estruturas libertadoras, você realmente vai ter que mudar You os seus can't hábitos. continue with Não vai dar para continuar doing the same thing. fazendo a mesma coisa que And você já people at the fazia. top want to continue doing the E as same thing. pessoas no topo da And cadeia querem they are perpetuar aqueles uncomfortable doing comportamentos, something eles else, and they are querem very
manter o no idea what's gonna confortável para happen. eles, não querem fazer nada diferente e que eles não tenham ideia do que vai acontecer com aquilo. And they don't like that. They want to be, Ninguém gosta disso. in control, Eles querem estar no or controle, to have the illusion of ou being in querem control. pelo menos ter a ilusão de que estão no So controle, that's né? Então, what I have noticed. isso é o que eu percebi. But Fernando can tell you that this is, and Carolina also, that this is like skiing. You can't be a good skier if you are not prepared to let go of control. Uma boa analogia. E aí a gente tem a Carol aqui, que vai fazer a última pergunta. Já são 10h30 aqui para mim, então a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas a gente quer muito ouvir a sua pergunta, Carol. Bem-vinda aqui. Obrigada, Carol. É bem rápido, eu queria ter uma curiosidade sobre a aplicação das estruturas com públicos diferenciados, né? Pessoas com deficiência, se você tem alguma experiência nesse sentido, ou até mesmo crianças, né? Dada a necessidade de adaptação das linguagens, enfim, tem toda por exemplo, as pessoas com a deficiência visual, né? Não têm o contato visual ou auditiva. Seria isso. Obrigada. I think I missed some of the words. So can Eu you give talvez me não the tenha question entendido. in one sentence as a summary of what I heard? Something about people with disability, I think. Isso. Experiências com pessoas com deficiência e as estruturas libertadoras. I don't really have any Eu nunca tive specific nenhuma information about that. I mean, experiência the específica one com thing that I pessoas com remember deficiência, mas uma coisa que is eu lembro way back, very early é que há on, muito yeah, tempo and that atrás, was bem a no lesson to começo, me. e isso foi uma lição We que eu had, aprendi, I think tá? it was a group of Nós tínhamos um grupo professors that we de had professores a de workshop with, universidade, se não me and we engano, saw with e a gente some fez um workshop we saw e with some nós structure. It may have been impromptu networking, where we colocamos tell people, uma okay, estrutura, acho everybody que foi stand up impromptu and so forth, networking, and we né? didn't pay Todo mundo tinha attention que to the fact that levantar e there were, fazer, e a I gente não think, prestou one or two atenção ao people fato de que with havia uma ou disability duas in the group. pessoas, We were, it was grupo, a que eram it was a pessoas big room. It com was deficientes, pretty e crowded, era uma sala bem grande, estava and bem we cheia, got really very what's the word, berated, by e isso very nos angry deixou numa professor who situação, was um kind of dos insulted because professores universitários ficou we hadn't paid muito attention, and we were asking her to chateado do que a gente something that não she tinha could not prestado do atenção a physically. ela e que Yeah. pedimos a ela para fazer And uma so coisa I think que ela that não this is podia fazer fisicamente. we became Então, more o que nós sensitive aprendemos com isso as a foi result of nos that, and tornarmos more mais conscious of it. sensíveis e Other mais than that, I conscientes think that de tudo, né? Agora, tirando you essa can't experiência, you cannot não anticipate dá para a everything, gente antecipar and it's tudo que vai very acontecer num the workshop. thing that we have found is that E o que the a gente structure vem make it descobrindo possible for people é que as be estruturas themselves. possibilitam que as pessoas sejam quem elas And the são. impression that I've had, E but a I cannot impressão swear que to eu that, is that tenho, the embora impression eu that não I've had possa is that this has been true for jurar people que with disability, funciona, é que as long isso as we pay funciona para attention to the pessoas com deficiência logistical também, contanto que a circumstances. gente So se assegure de prestar atenção às questões and some of the language that logísticas is used, but envolvendo otherwise, a I have pessoa com not noticed any deficiência ou difference. We have questões de had linguagem. quite Tirando isso, often people nós that nunca were in tivemos nenhum wheelchairs, problema com and deficiência. as long as Muitas the vezes os accommodations nossos are okay, participantes it's not an issue. estão em And cadeira de rodas, as but acomodações não são um problema. other than that, I Tirando isso,
I really have nothing to say, which maybe is the Eu answer não to tenho your question, nada a but I dizer, haven't really, que talvez I seja a haven't seen resposta para a anything. sua pergunta. Eu I've spoken to nunca some of those people when I've been vi in nada, eu workshops já where they were conversei com present, várias and pessoas com it was deficiência like durante os nossos workshops, any other e participant. é There como was no qualquer outro particular participante, não tinha uma necessidade difference that I can especial, remember. uma diferença entre esses participantes e outros participantes. Carolina estava no mudo, mas ela disse obrigada. Como a gente já passou do horário You're regulamentar, welcome. acho que era legal a gente dar um agradecimento em português para o Henry, por ele ter dedicado esse tempo para a gente, e deixar ali, porque ele já tem que... Não sei se ele já jantou ou vai jantar. Só sei que ele comprou pão. Henry, muito obrigada. Muito No. obrigada. Obrigada. Muito bom. I can assure you that it is my pleasure Posso garantir para because it's vocês always que o fun prazer é to todo meu, é sempre to muito interact and divertido have a conversation with interagir, people ter who are conversas, curious pessoas que about são liberating structure curiosas or e que curious querem about aprender anything, because you don't sobre have to as ask estruturas questions libertadoras, sobre qualquer that coisa, are na related to verdade. liberating structure. You can ask E questions vocês about podem anything. fazer perguntas So sobre you qualquer have coisa, to, não precisa ser next sobre as time, you libertadoras. have to E aí, a próxima vez, ignore the instructions from a gente Fernando vai and ignorar Carolina as instruções and da really Carolina e do come with Fernando, tá bom? much more E vamos fazer intriguing, todas as perguntas muito mais nasty, interessantes, difficult, muito mais divertidas, unpleasant questions. difíceis, And then I pouco will do the same. I agradáveis. will give you answers that are E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar 100% respostas related to que your são questions. 100% relacionadas com And as then we have a perguntas de good time. vocês, tá bom? E a gente vai se divertir. So, thank you, Fernando and Então, Carolina, for obrigado, inviting me. Fernando e You know Carolina, I pelo enjoy this, convite. and Vocês it's sabem not que an eu imposition. adorei So, e have que fun, and isso don't forget para to mim use liberating structure. é You are sempre the um only ones prazer. to blame is yourself if you don't do that. E se a estrutura libertadora não está funcionando, ou vocês não estão You fazendo, cannot vocês são blame a the única pessoa structures. culpada. It's not Não their dá para fault. culpar as estruturas, tá? As estruturas nunca têm culpa, a culpa é de But vocês. you're welcome to blame Fernando and Carolina. Mas That's vocês okay. podem botar a culpa na Just don't Carolina e blame no me, Fernando, that's se all. quiserem, Boa. tá bom? Então não botem a Perfeito. culpa nas estruturas. Au revoir, monsieur. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bientôt. Have fun. Obrigado. Divirtam-se. Isabel, muito obrigada, Isabel. Isabel. Parece aí, Isabel, os últimos 2 minutos para você. O pessoal ver que você existe, você não é inteligência artificial. Não sou inteligência artificial ainda, sou uma pessoa de verdade. Gente, precisando de tradução simultânea, Isabel. Ela Beijo, e o time dela. gente. Obrigadão. Obrigada. Trabalho agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, o último recado para quem ainda está aqui, a gente está fazendo o processo de tradução do livro, né? A convite até do Henry. Então, se vocês souberem de alguém que consiga apoiar, patrocinar, tem uma página lá no site, que é do patrocínio. A gente está buscando algumas empresas para apoiar esse processo de tradução e publicação, para ter o livro em português. Então, qualquer ajuda é boa. Né, Carolina? Vamos arrumar um patrocinador aí, governamental? Cadê meu áudio? Tô ligada aqui? Ah, deixa eu desligar aqui a tradução. Desliga a tradução que aí fica... Pronto. Boa. Para todo mundo no meu canal. Muito bem. Vamos sim, vamos tentando. Um prazer encontrar vocês, pessoal. Valeu, muito gente. bom. Obrigado Muito por bom terem encontrar vindo. todos. A gente se vê em breve de novo. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.